Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. E aqui a gente vai dar sequência ao nosso último e argumento final a favor de Deus, né? Nós falamos de 4 até agora, esse é o 5º. O primeiro foi cosmológico, depois teleológico, depois foi o argumento da matemática, depois a moralidade e agora por fim o último, que é a vida de Jesus, né? Conhecido como Jesus Cristo. Esse é um argumento, é o mais importante argumento que a gente tem. A Bíblia mesmo dá suporte para isso, né? Se não me engano, 1 Coríntios 15 fala a respeito da ressurreição, da vida, e fala que se a gente não crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Então, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que esse é o maior argumento que a gente tem para apresentar, e é um argumento muito forte mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá, vamos para o argumento? Primeiramente, né, como eu sempre comentei, estou tirando isso das referências clássicas que a gente estava comentando. Estou falando aqui de William Lane Craig, estou falando de C.S. Lewis, é uma referência nova. C.S. Lewis é o mesmo autor de Crônicas de Nárnia, né? Ele é um filósofo, ele foi um filósofo inglês, ateu, convertido ao cristianismo, e escreveu muito sobre cristianismo. É uma referência muito boa, então você está convidado a ler mais textos a respeito dele. Frank Turek, Norman Geisler, do livro I Don't Have Enough Faith to be an Atheist, é um bom livro também, tiro muita referência deles, e também pregações do pastor John Piper, tá ok? Então vamos lá. A respeito de Jesus Cristo é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode dizer não dá pra gente, ninguém, seja cristão, seja ateu, seja cético, seja agnóstico, ninguém pode ignorar o fato de que Jesus foi um personagem histórico, real, né? E ele viveu mais ou menos 2000 anos atrás, por isso que a gente fala antes e depois de Cristo, né? A referência é a Jesus Cristo. E ele é um personagem histórico muito incomum. Ele não é um personagem histórico normal, né, na história da humanidade. E o que eu estou querendo chamar de normal? É porque as referências históricas que a gente tem de Jesus Cristo são referências muito contundentes e de uma pessoa que, em tese, não deveria ter nada muito robusto a respeito dele, porque ele não foi um rei, ele não foi um imperador, ele não foi um guerreiro, ele não foi um revolucionário, ele não... nada, né? Jesus Cristo foi uma pessoa pobre, ele nasceu numa região pobre ali do Oriente Médio, né? Ele nasceu em Belém, da Judéia, e ele cresceu em Nazaré, e de novo, são regiões, Nazaré é uma região muito pobre, né? Até a Bíblia mostra isso, mas assim, não tinha nada em Jesus. Jesus não era bonito, ele não era um político, ele não era nada. E ainda assim, ele é um homem que historicamente causa espanto. Vou tentar mostrar por que eu estou querendo dizer isso. Assim, se a gente fosse pegar referências históricas exclusivamente de Jesus Cristo, ele foi mais citado na história, e aqui eu estou falando de um período de 150 anos, depois da existência deles, né? Depois de 150 anos da existência de Jesus, ele foi mais citado na história do que o imperador da época. O imperador da época é Tibério César. E Tibério César foi citado na história 9 vezes. E quando eu falo citado na história, eu estou querendo dizer por autores, né, independentes, e estou querendo dizer por autores não cristãos. Ou seja, eu estou jogando fora o Novo Testamento, né? Tibério foi citado 9 vezes. E se a gente olhar para Jesus foi citado 10 vezes por autores não cristãos. No mesmo período, né? Então até 150 anos depois da morte deles. Isso por si só já seria muito estranho, né? Você pensar que uma pessoa pobre, uma pessoa que não escreveu nada sobre si próprio e que não, assim, de novo, né? Não tinha nenhuma relevância política, não tinha nenhuma relevância específica em nada. Ele simplesmente era uma pessoa que nasceu naquela época e que pregava uma coisa estranha. Nós vamos ver depois o que ele pregava, mas ele pregava uma coisa estranha. Ele teve 10 referências na história, enquanto Tibério César teve 9. Isso é estranho. Agora, se a gente inclui o Novo Testamento na jogada, as referências de Jesus Cristo sobem para 47, enquanto o Tibério César sobe para 10. Perdão, 47 não, 43, enquanto o Tibério César sobe para 10. Então, assim, é muito diferente, né? A gente está falando que é uma coisa tão absurda, tão gigantesca, seria mais ou menos mesmo dizer que uma pessoa hoje da classe média baixa, né, sei lá, brasileira, sei lá, classe D brasileira, aqui no Brasil, seria mais citado na história do que Donald Trump,
que é o atual presidente dos Estados Unidos. É muito absurdo isso, né? Não faria muito sentido, mas essa é a realidade com relação a Jesus Cristo. Então, assim, Jesus Cristo é um personagem histórico altamente citado, altamente reconhecido desde a época que ele veio. Não é que ele foi reconhecido só 300 anos depois que ele veio. Desde a época que ele veio, ele foi altamente citado e altamente reconhecido. E mais até que governador do maior império da época, que era o Império Romano. Perfeito. Então a gente tem um registro histórico da vida de Jesus Cristo absurdo que não dá pra dizer que ele era uma pessoa normal. Alguma coisa ele fez para merecer esse registro histórico. O que ele fez? Aí vem o ponto, né? Ele não era um político, ele não era um rei, ele não era um imperador, ele não era um guerreiro, ele não era um soldado, nada. Jesus era um pacifista, na verdade, né? Mas Jesus, a mensagem dele era muito específica. E detalhe, com detalhe específico aqui, né? Ele fez tudo isso em 3 anos. Por que eu falo em 3 anos? Porque o ministério de Jesus, o momento que Jesus começou a falar as coisas que ele falava e fazer aquilo que ele fazia, ele começou quando ele tinha 30 anos. E depois ele foi morto, né, na cruz com 33. Então, em 3 anos, ele causou esse rebuliço que Tibério César não conseguiu sobrepor nos seus eventos históricos que foram citados, né? Então, assim, mas o que ele fez em 3 anos? Né? É simples. O que Jesus falava era uma coisa muito simples. Ele falava o seguinte: ele era Deus. E essa é uma afirmação muito bizarra para um ser humano, né? Qualquer pessoa hoje, da nossa convivência, que se auto-intitular Deus, como Jesus Cristo fez, essa pessoa não vai ter muita credibilidade no nosso meio, né? Qualquer um que seja um amigo meu, se um amigo meu falar, olha, eu sou Deus, eu vou ter algumas dúvidas a respeito da capacidade, né, da sanidade mental dele, do que ele está querendo fazer e tal. E era a mesma coisa com Jesus. Jesus falava que ele era Deus. Só que o problema é que ele falava que ele era Deus e ele fazia coisas realmente muito absurdas, né? Então são outras coisas históricas que foram comprovadas, não é só na Bíblia que está isso. Em outros locais também mostram que Jesus fazia milagres, que Jesus realmente operava coisas diferentes, expulsava demônio, enfim, aqueles negócios que a gente conhece já, né? Então, assim, ele falava que ele era Deus e ele fazia essas coisas estranhas. E detalhe, ele não só falava que ele era Deus, a pregação de Jesus era uma pregação diferente, né? Ele tinha uma pregação de conduta, ele falava coisas muito profundas para aqueles que ouviam. Isso a gente sim consegue enxergar na Bíblia, né? A mensagem de Jesus Cristo realmente era uma mensagem muito profunda. A gente já falou disso em outros vídeos aqui, tipo vídeo 1, vídeo 2, enfim. Você está convidado a ver também. E essa era uma mensagem muito específica de Jesus. E, assim, igual eu falei, Jesus não falava coisas normais. Em todo o contexto que a gente vê Jesus, a gente pode chegar a uma conclusão. Ele se intitulava Deus. Ele falou isso de uma forma muito direta. Por exemplo, alguma das formas que ele falou direto, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma frase que Jesus falou. Ele falou, eu e o Pai somos um. O Pai aqui se referindo a Deus, né? No contexto é claro isso. Em Marcos 14:61, em João 8:56, ele também fala assim, olha, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. E essas são referências muito diretas. Então, Jesus era esse homem que de fato viveu há muito tempo atrás, e pelos documentos históricos comprovados, né, a gente consegue perceber que ele se intitulava Deus. Ele falou de algumas formas indiretas também, ele falou, sou o primeiro e o último, eu sou bom pastor, eu sou antes que Abraão fosse, eu sou a ressurreição e a vida. São todas referências que eu tiro da Bíblia que mostravam que Jesus realmente sabia quem ele era e tinha consciência do que ele falava para as pessoas. E ele se intitulava como Deus. Então nós temos aqui uma pessoa altamente citada historicamente, real historicamente, que se auto-intitulava Deus. Quando a gente chega nesse ponto, tem um aspecto que a gente precisa tratar aqui. Aqui vem o argumento do C.S. Lewis, né, que ele fala o seguinte, olha, quando vocês têm uma pessoa, você precisa tomar uma providência a respeito do que ela... você precisa tomar uma decisão a respeito do que ela fala, se você acredita ou não, né? Então Jesus Cristo, ele dizia que era Deus. Diante dessa frase dele, que de novo, a gente não tira só de uma única frase, mas de um posicionamento que ele tinha, e ele dizia que era Deus, a gente só tem, pelo menos, segundo C.S. Lewis, e eu concordo, a gente tem 3 opções a respeito de Jesus Cristo, a gente não consegue fugir muito disso. Ou ele era louco, porque se você acha que você é Deus e você não é Deus,
principalmente, né, o Deus que os judeus pregam, porque Jesus era judeu e ele estava falando que ele era Deus da forma que os judeus acham que Deus existe, que é um Deus todo-poderoso que criou o universo, né, e, enfim, todas aquelas coisas que a gente já falou que ele é nos argumentos anteriores. Se você acha que você é Deus e você não é, você é um louco. Se você sinceramente acha que você é um Deus e você não é, você é um louco. Se você não acha que você é Deus, mas você fala para as pessoas que você é um Deus, então você é um mentiroso. Ou então, na verdade, você pode ser de fato o que você está falando que você é ser Deus. Então, só tem 3 coisas que Jesus era. Ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele de fato era quem ele disse que ele era. Diante dessas 3 hipóteses, eu não vou me estender muito aqui, né, mas eu concordo com o C.S. Lewis. Jesus não tinha atitude de louco. As coisas que ele fazia, as coisas que ele falava na história, isso não é coisa... De novo, né? As pessoas viam aquilo, as pessoas seguiam de perto de Jesus, ele falava coisas maravilhosas como, né, se alguém te der um tapa, dá outra face. Né? Ele falava, olha, se alguém pedir pra você andar 1 milha, anda 2. Não trai a sua esposa, né? Adultério e tal, falava tudo. Não são coisas de louco isso. A segunda coisa, ele poderia ser um mentiroso. Então ele de fato, ele é um grande mentiroso, porque ele foi até o final com aquela mentira dele, ao ponto até de ser crucificado. Poderia ser, então você pode dizer que você pode dizer qualquer coisa de Jesus, mas você tem que falar que ele é mentiroso se você não acredita que ele é Deus. Ele é um grande mentiroso, porque ele foi bem contundente nisso. Você não pode falar, ele era um cara legal e que nunca mentiu. Não, ele era um grande mentiroso, você tem que falar isso. Ou, se você não acredita que ele é um louco ou um mentiroso, ele de fato era quem ele falou que ele era, né? Ele é Deus. E aí, enfim, então esse é um outro ponto. De novo, C.S. Lewis colocou isso e eu concordo, né? De tudo que a gente vê de Jesus Cristo, ou a gente diz que ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele de fato sabia quem ele era. E eu estou apresentando aqui um argumento dizendo que ele de fato é quem me falou que ele era Deus. Por quê? Assim, depois de tudo isso que Jesus fez, tem um outro aspecto a respeito da vida de Jesus, e a gente já está terminando o vídeo, que é o seguinte: Jesus Cristo morreu. Ele foi assassinado, na verdade ele morreu, ele foi crucificado, né, pelo Império Romano e pelos judeus. Esse é um fato, né? Então, fatos que aconteceram depois disso tudo, depois da vida de Jesus Cristo. Ele foi morto pelo Império Romano. Isso é confirmado também historicamente. Segunda coisa, ele foi enterrado pelos seus seguidores. Os documentos históricos confirmam isso, né? Os documentos históricos que suportam a Bíblia confirmam isso. Ele foi enterrado pelos seus seguidores. Por que isso é importante? Porque naquela época ele poderia ser, como ele foi tratado como um criminoso, né, poderia ser jogado numa vala. Ninguém sabia onde Jesus Cristo foi enterrado. Mas não foi o caso. Né? As pessoas que seguiam Jesus Cristo enterraram ele num lugar específico e todo mundo sabia onde ele estava, né, quando ele foi enterrado. Todo mundo, inclusive os romanos, inclusive os judeus que não acreditavam em Jesus Cristo, assim como seus discípulos também sabiam onde ele estava enterrado. Terceira coisa, no domingo, depois da morte dele, a tumba dele foi achada vazia. Isso foi atestado tanto pelos discípulos. Os discípulos disseram, olha, o corpo não está aqui, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu com o corpo? Né? Os discípulos falaram isso e os judeus falavam isso. Os judeus que não acreditavam em Jesus falavam, o corpo não está lá porque os discípulos roubaram o corpo. Então assim, todo mundo sabia, apesar dele ter sido enterrado, apesar dele ter morrido, ter sido enterrado no lugar que todo mundo conhecia, no domingo o corpo dele não estava lá. Então isso é importante também. E a quarta coisa, que é um fato, é que os seguidores de Jesus Cristo afirmavam que ele de fato estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Isso é muito estranho, porque depois que você viu que uma pessoa morreu e a tumba dela está vazia, isso não significa que ele ressuscitou. Pode significar um monte de coisa, pode significar que alguém roubou o corpo, pode significar que eles erraram a tumba, pode significar, enfim, um monte de outra coisa. Mas o fato é o seguinte, o que os discípulos diziam ele ressuscitou, e eles falavam isso porque eles diziam o seguinte, olha, ele ressuscitou e a gente viu ele, nós encostamos, conversamos com ele, e ele falou pra gente falar que ele ressuscitou. Então eles estavam testemunhando algo que Jesus Cristo ressuscitado, segundo eles disseram, disse pra eles falarem. Então assim, E assim, quando a gente fala, mas quantas pessoas falaram isso? Foram 5 pessoas, 10 pessoas? Se fossem 10 já seria o suficiente, porque 10 pessoas independentes terem esse tipo de experiência já é incomum. Mas não foram 5 nem 10. A Bíblia, né, que é, de novo, o relato histórico que suporta a Bíblia, diz que foram mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Isso também está lá em Coríntios capítulo 15. Paulo relata uma lista gigante de pessoas. Então para pensar, Jesus apareceu. Depois que ele morreu, ele apareceu para pessoas específicas, para inimigos, ele apareceu para desconhecidos, ele apareceu para um monte de gente e disse que ele estava ressuscitado. E esse monte de gente falou, é verdade, ele estava ressuscitado.
500 pessoas. Então assim, e essas pessoas, elas acreditavam tanto nessa realidade de que ele estava ressuscitado e que ele era o Deus, ele era Deus, e que eles tinham que falar a respeito disso, que mesmo diante de perseguição ferrenha, nenhuma delas negou essa verdade. Todas elas foram mortas pela verdade de dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Então, não só os 11 apóstolos, né, porque Judas, que tinha traído Jesus, não era mais apóstolo, tinha morrido, tinha se suicidado, mas não só os 11 apóstolos, depois Matias, que foi eleito o 12º, como também Paulo, como também todos os outros, foram perseguidos e viveram até o final das suas vidas afirmando isso, e não negaram que Jesus Cristo era o Cristo, que Jesus era o Cristo, e que ele era Deus, e que ele havia ressuscitado. Então assim, tudo isso que eu disse agora não é bíblico, é histórico. Esses documentos são históricos, não é uma questão assim, não, mas foram cristãos que falaram isso. Não foram cristãos, as pessoas eram judias, elas não eram cristãs antes de Jesus Cristo. Elas se tornaram cristãos por causa de Jesus Cristo. Então assim, eles tiveram que negar a fé deles judaica para poder de fato acreditar em Jesus Cristo. E quando eu falo negar a fé, eu estou dizendo negar aquelas coisas que os judeus falavam que Jesus não podia ser o Cristo. Eles precisavam negar isso. Era uma mudança completa de mentalidade deles. Né? E todos esses fatos históricos que a gente citou, eles precisam ser explicados diante de alguma coisa. E o que o cristão diz, ele explica o fato da forma mais simples possível. Ele fala o seguinte, olha, tudo isso de fato aconteceu, e a explicação é a explicação que foi dada. Jesus Cristo é Cristo, ele é Deus, e ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Acabou. Então, essa é a explicação do cristão. Agora, se você não é cristão, ou se você é um ateu ou alguma coisa, você precisa ter uma outra explicação para isso. Eu não sei qual é a explicação que você vai dar, né? Eu tenho certeza que existem algumas que são colocadas historicamente, que são colocadas na internet e tal, mas nenhuma delas consegue explicar todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Como que Jesus... Ou as pessoas negam que Jesus morreu, ou ele nega que ele foi enterrado, ou ele nega que o túmulo dele na verdade não estava vazio, ou ele nega que ele não foi crucificado. Enfim, nega um monte de coisa, mas são todos fatos históricos, são atestados tanto por ateus, quanto por céticos, quanto por cristãos, e que precisam ser explicados. E a forma que o cristão encontra para explicar isso, ele fala, olha, de fato, a figura de Jesus Cristo, ele era quem ele falou que era Deus, ele de fato era Deus, e ele morreu como ele falou que ia morrer, e ele ressuscitou como ele falou que ele ressuscitou, e como as mais de 500 pessoas iniciais, né? Quando eu falo 500 pessoas, eu estou falando de 500 pessoas iniciais, eu não estou dizendo do resto. São pessoas que ocularmente confessaram que Jesus Cristo apareceu para elas, e que elas viram Jesus Cristo ressuscitado. Então, assim, tomando tudo isso como base, a gente tem que falar, então como que eu explico esse caso? É uma grande teoria da conspiração? É uma grande mentira? Você está livre, claro, para acreditar nisso, mas o cristão ele não acredita, ele não consegue acreditar nisso, né? Até no livro lá que eu citei, do Frank Turek e o Norman Geisler, que o livro chama I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, ou então eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, ele fala exatamente, na hora que a gente pega todas essas evidências, simplesmente não dá para... Eu preciso de mais fé para acreditar que outra coisa aconteceu do que de fato acreditar que Jesus Cristo falou a verdade. Se eu acredito que Jesus Cristo falou a verdade, que ele de fato é Deus, acabou tudo, tudo faz sentido agora, né? Todo o resto faz sentido. Então, assim, esse é o argumento, né, que eu queria colocar aqui. Então, não é um argumento banal, é um argumento muito forte, né? Para pensar quantas pessoas na história já não disseram que elas eram deuses. Né? Na verdade, os grandes deuses, os grandes reis egípcios, os faraós, acreditavam como deuses. Napoleão, por exemplo, era um imperador que acreditava que era divino. Tinham tantos outros imperadores que acreditavam na sua própria divindade, mas nenhum deles teve nenhum tipo de consequência absurda. Hoje ninguém adora Napoleão, não adora nenhuma outra coisa, porque realmente não havia nenhuma consistência no que eles falavam. Mas agora Jesus Cristo, que era um plebeu, era uma pessoa pobre e que simplesmente fez um monte de coisa, ele foi mais citado que o imperador da época, ele falou de coisas absurdas como eu sou Deus, foi crucificado por essa verdade, e depois disso aconteceu todos os fatos que a gente falou, né? A tumba dele estava vazia, os discípulos do nada começaram a acreditar que ele realmente estava vivo, que ele tinha ressuscitado, e mais de 500 pessoas confirmavam isso e foram até a morte com relação a isso. E outras pessoas que creram nessas mensagens também, né? Mas isso é relevância depois, também pregam isso até hoje. Então, assim, a vida de Jesus Cristo historicamente não é banal, ela é impressionante, e você está convidada a estudar um pouquinho mais a respeito disso, e se você ainda não crê, né, você pode buscar uma explicação, eu te convido a acessar essa explicação que o próprio Senhor Jesus Cristo deu, que é de que ele era Deus, e se você crê,
você está corroborado em mais algumas coisas aqui que você pode saber que a sua fé não é vã. De fato, existem argumentos, inclusive históricos, que comprovam isso que a gente estava comentando. Tá ok? Obrigado pelo tempo mais uma vez. Desculpa estourar o tempo, eu tento ser mais breve. É difícil. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito. Estou tentando falar menos. Mas obrigado pela tua audiência, tua participação. Gostou? Dá um like, compartilha com quem você acha que é interessante. Se inscreva no canal e tiver alguma opinião, alguma coisa que quiser falar, fica à vontade. A gente vai ter prazer de poder endereçar os assuntos. Tá ok? Muito obrigado, um abraço. Até a próxima.